Capítulo 1. O silêncio da casa grande. Na roça, o silêncio também grita. Acordo antes do sol, sempre acordo antes do sol. Não porque o galo cante. Parei de criar galos faz tempo. Acordo porque o corpo não sabe mais dormir direito. A cama é grande demais, fria demais. E o travesseiro do outro lado continua intacto como se ela fosse voltar. Não vai. Faz 4 anos que Maria se foi. Levou com ela o menino, a febre levou os dois num intervalo de 3 dias. Dezembro de 2021. As pessoas dizem que o tempo cura. Mentem. O tempo só ensina a conviver com o buraco. Me levanto, os pés descalços no chão gelado de cimento queimado. A casa range. Madeira velha tem memória. Cada tábua guarda um som, um momento. O corredor até a cozinha parece mais longo a cada manhês. Café requentado de ontem. Ponho na caneca sem lavar direito. O gosto é amargo, mas combina com o dia. Pela janela da cozinha, vejo a imensidão da fazenda se desenrolando até onde a vista alcança. Terras boas, produtivas. Aqui no interior de Goiás, entre Jataí e Mineiros, a terra é generosa quando a gente sabe trabalhar. Mas de que adianta a terra farta quando a mesa está vazia? Não de comida, de gente. Passo pela sala. As fotos continuam na parede emolduradas, cobertas por uma fina camada de poeira que insisto em não limpar. Maria sorrindo no dia do casamento. O menino, o Pedrinho, segurando um peixe quase do tamanho dele. Desvio o olhar, sempre desvio. O relógio na parede marca 5h40. Dia 23 de dezembro. Natal se aproxima como uma ameaça. Visto a roupa de trabalho, calço as botas, pego o chapéu gasto pendurado no prego ao lado da porta. Saio para o terreiro, enquanto o céu ainda está tingido de roxo e cinza. O vento traz cheiro de mato molhado. Choveu durante a madrugada. A terra está escura, as poças refletem o céu clareando. Caminho até o curral. As vacas já estão esperando, pacientes, ruminando devagar. Trabalho. É o que me resta. Trabalho até o corpo doer, até a cabeça parar de pensar, até o cansaço ser mais forte que a saudade. Ordeno as vacas, uma por uma. O leite escorre no balde com aquele som ritmado, quase hipnótico. Gosto desse momento. Não precisa pensar, não precisa falar, só fazer. Quando termino, já são quase 8 da manhã. O sol está alto, forte. O calor começa a apertar. Aquele calor seco do cerrado que gruda na pele e faz a camisa colar nas costas. Volto para a cozinha. Esquento um resto de arroz, frito 2 ovos. Como em pé, olhando para fora. Lavo o prato, guardo. A rotina é sempre a mesma, sempre a mesma. Pego a lista que escrevi ontem à noite. Ração para o gado, arame farpado, uma peça para o trator que quebrou semana passada. Preciso ir até a cidade. Jataí fica a uns 50 quilômetros daqui. Mas prefiro ir até Rio Verde, mais longe, mas tem tudo o que preciso. E demora mais. Tempo fora de casa é tempo que não penso. Subo na caminhonete velha. A F1000 tem mais de 20 anos, mas segue firme. Dou a partida. O motor tosse, reclama, mas pega. A estrada vicinal se estende à frente, vermelha, empoeirada, cheia de buracos. Abro a janela. O vento quente entra, trazendo cheiro de terra, capim queimado, esterco. Cheiro de interior, cheiro de sempre. O rádio está quebrado faz meses. Não me incomodo em consertar. Prefiro o silêncio. Dirijo devagar, desviando das crateras deixadas pela chuva da madrugada. A paisagem não muda muito. Pasto, cerca, algumas casas espalhadas, currais, porteiras. De vez em quando cruzo com alguém. Aceno, eles acenam de volta. Ninguém para conversar. Aqui no interior, respeita-se a solidão alheia. Penso em Maria. Sempre penso nela quando dirijo. Essa estrada era dela também. Gostava de ir comigo até a cidade, mesmo quando não precisava de nada. Dizia que gostava da paisagem, do movimento, de me ver dirigindo. Você fica mais leve quando sai daqui, ela falava. Será? Não me sinto leve faz tempo. A caminhonete chacoalha numa lombada.
Seguro firme no volante. O céu está começando a ficar carregado de novo. Nuvens escuras se acumulando no horizonte. Vai chover de novo à noite. Talvez antes. Passo por uma igrejinha abandonada à beira da estrada. A cruz no topo está torta. A porta entreaberta. Ninguém usa mais esse lugar. Nem eu. Parei de ir à missa depois que enterrei os dois. Deus não respondeu quando pedi. Não vou fingir que ainda acredito. A estrada segue. Eu sigo, sozinho, como sempre. Fim do capítulo 1. Quer que eu continue com o capítulo 2? Continue e alongue o próximo 00.11. Capítulo 2. O grito na tempestade. Cheguei em Rio Verde perto do meio-dia. A cidade estava movimentada. Véspera de Natal sempre traz essa agitação nas ruas. Famílias comprando presentes, mercados lotados, gente carregando sacolas, crianças correndo entre as pernas dos adultos. Estacionei a caminhonete perto da agropecuária e desci, sentindo o calor do asfalto atravessar a sola das botas. Entrei na loja. O ar-condicionado me atingiu como um soco gelado. Peguei a lista do bolso, já meio amassada, e fui direto ao que precisava. Ração, arame, a peça do trator. Boa tarde, seu Augusto, cumprimentou o Zé Carlos, dono do estabelecimento. Homem de meia idade, barriga avantajada, sorriso fácil. Vai passar o Natal na fazenda? Vou. Sozinho de novo? Não respondi. Ele entendeu. Olha, se mudar de ideia, a porta de casa está aberta. A patroa sempre faz comida demais. Agradeço, Zé, mas tô bem. Mentira. Mas era a mentira que ele esperava ouvir. Paguei, carreguei tudo na caminhonete. Olhei para o céu. As nuvens tinham engrossado, escuras, pesadas. O vento mudou de direção. Aquele vento úmido que anuncia temporal. Precisava voltar logo. Peguei a estrada de volta por volta das 3 da tarde. O calor tinha dado lugar a uma tensão no ar. Aquela eletricidade que vem antes da chuva forte. O céu estava cada vez mais carregado, cor de chumbo, engolindo o sol. Acelerei um pouco. A F1000 roncava, esforçada. Estava a uns 30 quilômetros da fazenda quando as primeiras gotas começaram a cair. Grossas, pesadas. Em menos de 5 minutos, virou dilúvio. A chuva caía com uma fúria que eu não via faz tempo. O para-brisa mal dava conta, mesmo com o limpador no máximo. A estrada vermelha virou lama em questão de segundos. A caminhonete derrapava, os pneus perdendo aderência. Reduzi a velocidade. Acendi os faróis, mas a visibilidade era quase zero. Só via barro, água, a cortina de chuva fechando tudo ao redor. Um raio rasgou o céu, tão perto que senti o cheiro de ozônio. O trovão veio junto, sacudindo o chão, o peito. Merda! Apertei o volante com força, tentando manter o controle. A estrada estava virando rio. Pensei em parar, esperar passar, mas não tinha onde. Era pasto dos dois lados, cerca, nada mais. Então ouvi. Não. Espera. Não ouvi. Senti. Algo me fez pisar no freio. A caminhonete patinou na lama, derrapou uns metros antes de parar completamente. Desliguei o motor. O barulho da chuva martelando na lataria era ensurdecedor. Fiquei ali, respirando fundo, tentando entender o que tinha acontecido. Por que parei? Não tinha nada na estrada, nada visível. Mas algo não estava certo. Olhei ao redor. Só via chuva, água descendo como cachoeira pela janela. Foi quando vi a construção. Do lado direito da estrada, quase escondida pela cortina de água e pelo matagal, uma ruína. Uma antiga casa de engenho, dessas que ficaram pelo caminho quando as fazendas foram modernizando. Teto meio caído, paredes descascadas, mato tomando conta. Conhecia aquele lugar. Passava por ele toda vez que ia à cidade. Nunca prestei atenção de verdade. Estava abandonado faz décadas. Mas agora tinha uma luz lá dentro, fraca, tremendo, um lampião. Franzia a testa. Quem diabos estaria ali, no meio do nada, com esse temporal? Podia ser alguém se abrigando da chuva. Podia ser nada. Podia ser perigoso. A coisa sensata era seguir em frente, chegar em casa, me secar, esquecer. Mas a luz continuava piscando. E então,
Um som, abafado pela chuva, quase imperceptível. Um grito, humano, feminino, de dor. Meu coração disparou. As mãos apertaram o volante até os nós dos dedos ficarem brancos. Podia não ser nada. Podia ser minha imaginação. Podia ser... Outro grito rasgou a tempestade, mais alto, mais desesperado. Peguei a lanterna debaixo do banco, calcei o chapéu com força na cabeça e abri a porta. A chuva me atingiu como uma paulada. Em 2 segundos, estava encharcado. A lama sugava minhas botas a cada passo. Avancei em direção à ruína, a lanterna cortando a escuridão. O vento empurrava a chuva de lado, queimando o rosto. Trovões explodiam acima, os relâmpagos transformando o mundo em flashes rápidos de luz e sombra. Cheguei à entrada da construção. A porta estava caída, apodrecida. Entrei. O cheiro me atingiu primeiro. Terra molhada, mofo, fumaça e algo mais. Algo orgânico, primitivo. Cheiro de medo. A luz do lampião tremeluzia no canto, ameaçando se apagar. Direcionei a lanterna e vi uma mulher, jovem. Não devia ter mais de 20 e poucos anos. Magra, muito magra. O cabelo escuro grudado no rosto molhado de suor e chuva. Vestido simples, rasgado, sujo de lama e sangue. Ela estava deitada sobre folhas e galhos, o corpo contorcido em uma posição que só podia significar uma coisa: o ventre enorme, as mãos agarrando a barriga, os olhos arregalados de pânico. Não! Ela sussurrou, tentando se afastar de mim, a voz rouca. Não, por favor, não! Outro espasmo. Ela gritou arqueando as costas, as unhas cravando na terra úmida. O som ecoou na ruína, misturou-se ao trovão. Fiquei paralisado. Meu Deus, ela estava dando à luz, ali, sozinha, no meio do nada. Durante uma tempestade, a mente travou, o coração martelava no peito tão forte que doía. As mãos tremiam. Moça, consegui dizer, a voz saindo estranha, distante. Moça, me escuta? Vai embora! Ela gritou entre soluços. Vai embora, pelo amor de Deus! Mas outra contração veio, mais forte. Ela contorceu o corpo, o grito rasgando a garganta. Ajoelhei ao lado dela, devagar, como se estivesse lidando com um animal ferido. Eu não vou machucar você, falei, tentando manter a voz firme. Prometo, eu só quero ajudar. Ela me olhou, os olhos castanhos, fundos, cheios de terror e desespero. Meu bebê, sussurrou, a mão agarrando meu braço com uma força surpreendente. Se eu morrer, salva ela. Promete, promete que salva ela. O pedido caiu sobre mim como uma sentença de morte. Lembrei de Maria, do parto difícil do Pedrinho, das horas no hospital, dos médicos, das enfermeiras, de tudo que tinha dado certo e de tudo que depois deu errado. Você não vai morrer, disse, sem saber se estava mentindo. Nem você, nem seu bebê. Outra contração. Ela gritou de novo, a voz rasgada, quase rouca. Tirei o chapéu, joguei de lado. Peguei a lanterna, apoiei num canto para iluminar melhor. A luz do lampião piscou, quase apagou, mas resistiu. Olhei ao redor, não tinha nada, nada esterilizado, nada limpo, só terra, folhas, pedra fria e uma tempestade do inferno lá fora. Moça, qual seu nome? Carolina. Ela conseguiu dizer, a respiração entrecortada. Carolina, me escuta. Você está muito perto. O bebê está vindo. Quando a dor vier de novo, você empurra. Empurra com tudo que você tem. Entendeu? Ela assentiu. Mas os olhos estavam perdendo o foco. A pele, muito pálida. Ela estava perdendo sangue. Muito sangue. O pânico subiu pela minha garganta, mas engoli de volta. Não podia surtar. Não agora. Afastei o tecido rasgado do vestido. Vi a coroa da cabeça do bebê. Meu Deus, isso é real. Tá quase, falei, a voz tremendo. Na próxima você empurra. Eu vou segurar o bebê. Vai dar certo. Ela me encarou, lágrimas misturadas com suor. Obrigada, sussurrou. A próxima contração veio como um tsunami. Carolina gritou, empurrou, o corpo inteiro tenso como corda de viola. Eu segurei, as mãos tremendo, o coração na garganta.
A cabeça saiu, depois os ombros. Mais uma vez! Gritei. Só mais uma! Ela gritou, empurrou, e o bebê nasceu, pequenininho, molhado, escorregadio. Peguei nos braços com todo o cuidado que consegui e esperei. Esperei o choro, mas não veio. Nada. Silêncio, silêncio, silêncio. Não, 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 não. O mundo inteiro desabou em cima de mim naquele instante. Lembrei do Pedrinho, do quarto silencioso, do caixãozinho branco, do buraco na terra. Não outra vez. Não, Carolina murmurou, vendo minha expressão. Não, meu bebê, não. Agi por instinto. Limpei a boquinha da criança com a manga da camisa. Virei o corpinho minúsculo de lado. Dei leves batidas nas costas. 1, 2, 3. Vamos, sussurrei. Vamos, pequena. Respira. 4, 5. Respira. E então, um soluço. Fraco, seguido por um choro. Fino, agudo, mas vivo. A criança chorou. Chorou. O som atravessou a ruína, a tempestade, meu peito, minha alma. Ela tá viva! Gritei e minha voz quebrou. Carolina, ela tá viva! Carolina começou a chorar. Chorar e rir ao mesmo tempo. Um som desesperado, aliviado, humano. Envolvi o bebê na minha camisa, tentando manter o calor. Pequenina demais, frágil demais, mas viva, viva. Cortei o cordão umbilical com a faca que carregava no cinto. A lâmina não era esterilizada, mas era o que tinha. Amarrei com um pedaço de barbante que achei no bolso. Ela é menina? Carolina perguntou sem fôlego. É, uma menina. Deixa eu ver ela. Coloquei a criança nos braços dela. Carolina segurou, olhou e desabou em soluços, mas não dava para ficar ali. O bebê precisava de calor, Carolina precisava de ajuda médica e a tempestade não ia dar trégua. A gente precisa sair daqui, falei. Minha caminhonete está na estrada, vou te levar para a fazenda. Tem gente lá que pode ajudar. Consegue andar? Não sei, ela sussurrou. Então eu vou te carregar. Tirei o cobertor velho que estava jogado num canto, fedendo a mofo, mas era melhor que nada. Envolvi as duas. Peguei Carolina nos braços. Ela era leve demais, perigosamente leve. Saí da ruína enfrentando a tempestade. A chuva caía com fúria. A lama quase me derrubou 2 vezes, mas continuei, passo por passo, protegendo as duas contra o peito. Cheguei na caminhonete, abri a porta traseira, deitei Carolina com cuidado no banco. O bebê choramingava baixinho, enrolado no peito dela. Subi na frente, liguei o motor, liguei o aquecedor no máximo e dirigi. Não via quase nada. A chuva transformava tudo em borrão, mas conhecia aquela estrada de cor, cada curva, cada buraco. Obrigada, Carolina murmurou lá de trás, a voz fraca. Obrigada por não deixar a gente morrer. Não consegui responder. A garganta estava fechada. Os olhos ardiam. Dirigi em silêncio, segurando o volante com força, rezando uma oração que não fazia faz anos, e a chuva continuava caindo. Fim do capítulo 2. Quer que eu continue com o capítulo 3? Continue e alongue o próximo 00. 13, capítulo 3. A casa acordada. A tempestade não dava trégua. A caminhonete avançava devagar demais, os pneus derrapando na lama a cada metro. Eu segurava o volante com tanta força que os dedos doíam. A chuva martelava no teto da cabine, num barulho ensurdecedor, e os relâmpagos rasgavam o céu, transformando tudo em flashes brancos e sombras profundas. Olhei pelo retrovisor. Carolina estava deitada no banco de trás, o rosto pálido como cera, os olhos semicerrados. O bebê estava aninhado contra o peito dela, embrulhado na minha camisa e no cobertor velho. Pequenino demais, vulnerável demais. Carolina, chamei, elevando a voz sobre o barulho da chuva. Fica acordada. Me escuta? Fica acordada. Ela mexeu a cabeça levemente, mas não respondeu. Meu coração acelerou. Ela estava perdendo consciência. Perdera muito sangue. Precisava de ajuda médica, urgente. Mas o hospital mais próximo ficava em Rio Verde, mais de 40 quilômetros dali. Com essa tempestade, com essas estradas, era impossível.
A caminhonete não ia aguentar, e Carolina também não. A fazenda era a única opção. Acelerei o quanto pude. A F1000 bufava, reclamava, mas seguia. A estrada virou um lamaçal completo. Em alguns pontos, a água já cobria os pneus. Desviei de galhos caídos, de uma cerca arrastada pela enxurrada, de crateras que pareciam prontas para engolir a caminhonete inteira. 20 minutos depois, que pareceram 2 horas, as luzes da fazenda surgiram na escuridão. Nunca senti tanto alívio. Acelerei os últimos metros, entrei no terreiro fazendo a lama espirrar para todos os lados e parei em frente à casa. Toquei a buzina. 1 vez, 2, 3. A porta da casa se abriu. Dona Irene apareceu no batente, uma lanterna na mão, o rosto franzido em confusão. Ela era minha única funcionária. Viúva, devia ter uns 60 anos. Morava numa casa pequena nos fundos da propriedade. Cuidava da limpeza, da comida, de tudo que eu não tinha paciência para fazer. Nunca falávamos muito, mas ela estava lá. Sempre estava. "Seu Augusto!" Ela gritou, tentando se fazer ouvir sobre a tempestade. "Que aconteceu?" Desci da caminhonete e corri até a porta traseira. "Dona Irene, preciso de ajuda! Agora!" Abri a porta. Carolina estava inconsciente, o rosto branco, a respiração fraca. O bebê choramingava baixinho. Dona Irene se aproximou, viu a cena e por 1 segundo ficou paralisada. Depois, a expressão dela mudou. Os olhos se arregalaram, a boca se abriu. "Meu Deus do céu", sussurrou. "Isso é um bebê?" Achei ela numa ruína na estrada. Tava dando à luz sozinha. "A gente precisa ajudar. Agora." Dona Irene não fez mais perguntas. Mulher de interior não perde tempo com perguntas quando vê sangue. "Traz ela para dentro, rápido!" Peguei Carolina nos braços. Ela era leve como um passarinho. O bebê continuava enrolado contra o peito dela, os olhinhos fechados, a boquinha se mexendo. Entrei na casa. O calor me atingiu. Dona Irene tinha acendido o fogo a lenha no fogão grande da cozinha. A luz amarelada das lâmpadas contrastava com a escuridão lá fora. "Leva para o quarto de hóspedes", Dona Irene ordenou, já pegando toalhas limpas de um armário. Subi as escadas, as botas sujas de lama deixando marcas no chão de madeira. O quarto de hóspedes ficava no fim do corredor. Um cômodo simples, com uma cama de casal, um guarda-roupa velho, uma janela que dava para o pasto. Ninguém tinha dormido ali faz anos. Deitei Carolina com cuidado na cama. Ela gemeu baixinho, mas não acordou. O bebê começou a chorar. Um choro fraco, cansado. Dona Irene entrou logo atrás, os braços cheios de toalhas, lençóis limpos, uma bacia de água quente. "Sai!" ela disse firme. "Deixa eu cuidar disso." "Mas, sai, Augusto. Isso é coisa de mulher. Vai lá embaixo, liga para o doutor Severino. Avisa que eu vou precisar dele aqui. E bota água para ferver." Hesitei. Olhei para Carolina. "Pro bebê." "Vai." Dona Irene repetiu, mais gentil. "Eu sei o que estou fazendo. Confia em mim." Saí do quarto. Desci as escadas quase correndo. Peguei o telefone fixo na sala. Celular não pegava sinal por ali. Nunca pegou. Disquei o número do doutor Severino, médico aposentado, que morava a uns 10 quilômetros dali, do outro lado do vale. Tocou, tocou, tocou. "Alô?" A voz rouca atendeu. "Doutor, é o Augusto. Preciso que o senhor venha para a fazenda. Urgente." "Augusto? Que horas são? Tá tudo bem?" "Não, tem uma moça aqui. Ela acabou de dar à luz. Perdeu muito sangue. Precisa de ajuda." Silêncio do outro lado. "Deu à luz? Aí na fazenda?" "É. Na verdade, achei ela numa ruína abandonada, no meio da tempestade. Trouxe para cá. Ela tá muito fraca." Outro silêncio. "Augusto, com essa tempestade eu não consigo sair. A estrada deve estar intransitável. Não tem como." Meu estômago afundou. "Doutor, ela precisa..." "Eu sei. Mas não adianta eu tentar e capotar no meio do caminho. Escuta, a Irene tá aí?" "Tá. Então deixa ela cuidar. Irene já ajudou mais parto do que muito médico por aí. Ela sabe o que fazer. Mantém a moça aquecida, dá água, chá se conseguir fazer ela beber.
Limpa bem o bebê, mantém aquecido também. Assim que clarear e a chuva aliviar, eu vou aí. Prometo. Mas e se... Confia na Irene, Augusto. E reza. A ligação caiu. Fiquei parado ali, segurando o telefone mudo, sentindo o peso da responsabilidade cair sobre os ombros como um saco de pedras. Botei água para ferver, como Dona Irene tinha mandado. Peguei mais toalhas limpas. Subi de novo. Quando entrei no quarto, a cena tinha mudado. Carolina ainda estava inconsciente, mas agora estava limpa. Dona Irene tinha tirado o vestido rasgado e sujo, lavado o rosto dela, coberto com lençóis limpos. O bebê estava numa trouxinha ao lado, enroladinho, limpinho, dormindo. Dona Irene estava de joelhos ao lado da cama, segurando a mão de Carolina, os lábios se mexendo em oração silenciosa. Como ela tá? Perguntei, baixinho. Perdeu muito sangue. Dona Irene respondeu sem tirar os olhos de Carolina. Mas o bebê tá bem. Pequeninha, mas respirando direito. É menina. Eu sei. Falou com o doutor? Falei. Ele não consegue vir agora. Disse que vem de manhã. Dona Irene assentiu, como se esperasse essa resposta. Então a gente reza, disse. Simples assim. E a gente cuida. Fiquei ali, de pé, sem saber o que fazer. Sentia-me inútil. Toda a minha força, todo o trabalho braçal que fazia na fazenda não servia de nada ali. Carolina gemeu. Os olhos se abriram levemente, desfocados. Onde tô? Sussurrou a voz fraca. Na fazenda. Dona Irene respondeu, se aproximando. Você tá segura, filha? Tá tudo bem. Meu bebê tá aqui. Dona Irene pegou a trouxinha com cuidado e colocou ao lado de Carolina. Tá bem, saudável, perfeita. Carolina virou a cabeça, olhou para o bebê e as lágrimas começaram a escorrer. Ela tá viva. Tá, graças a Deus. E graças a esse homem aqui. Dona Irene olhou para mim. Carolina também olhou. Os olhos castanhos, fundos, cheios de gratidão e dor. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada por não me deixar morrer, por não deixar ela morrer. A garganta apertou. Não consegui responder. Apenas assenti. Descansa agora, Dona Irene disse, ajustando o cobertor. Precisa se recuperar. A gente tá aqui. Ninguém vai te machucar. Carolina fechou os olhos. A respiração ficou mais regular. Ela dormiu. Dona Irene se levantou, pegou a bacia de água suja e os panos ensanguentados. Vem, disse, saindo do quarto. Deixa ela descansar. Desci atrás dela. Na cozinha, ela despejou a água suja na pia. Começou a lavar os panos. Augusto, disse sem me olhar. Que história é essa? Contei. Tudo. A viagem para a cidade, a tempestade, o grito, a ruína, o parto. Dona Irene ouvia em silêncio, lavando os panos com movimentos mecânicos. E ela não disse nada. De onde veio? Quem é? Só o nome. Carolina. E o pai do bebê? Não sei. Dona Irene ficou quieta por um tempo. Depois suspirou. Moça nova, sozinha, dando à luz numa ruína abandonada no meio do nada. Balançou a cabeça. Isso não é normal, Augusto. Ela estava fugindo, ou foi expulsa, ou as duas coisas. Pensei nisso. Fazia sentido. Mas isso não importa agora. Dona Irene continuou. O que importa é que ela está aqui, e a gente vai cuidar dela. Dona Irene, não me vem com desculpa. Eu sei que o senhor não gosta de visita, sei que prefere ficar sozinho. Mas essa moça quase morreu. E o bebê também. O senhor não vai botar elas na rua. Eu não ia. Então tá decidido. Ela torceu o último pano e pendurou para secar. Amanhã a gente vê como fica. Por enquanto elas dormem aqui. Olhei ao redor. A cozinha estava iluminada, o fogo crepitando, o cheiro de água quente e sabão no ar. Lá fora, a chuva continuava caindo, mas já tinha perdido a fúria. Estava se transformando num chuvisco constante. A casa estava acordada. Tinha vozes, tinha movimento, tinha vida. Algo que não tinha faz 4 anos. Vou fazer chá, Dona Irene disse. O senhor toma também. Tá molhado até os ossos. Olhei para mim mesmo.
A roupa encharcada, as botas lamacentas, o cabelo pingando, nem tinha percebido. Subi para o meu quarto, troquei de roupa, botei algo seco. Quando desci, Dona Irene já tinha o chá pronto, erva cidreira com hortelã, fumegante. Sentei à mesa. Ela sentou do outro lado. Ficamos ali em silêncio tomando chá, ouvindo a chuva. Há quanto tempo essa casa não via gente nova? Dona Irene perguntou de repente. Não respondi, mas ela sabia a resposta, desde que Maria e Pedrinho se foram. É Natal amanhã. Ela continuou olhando para a xícara. Sempre achei que essa data trazia milagre. O senhor não acha? Nunca acreditei em milagre, mas salvou 2 vidas hoje. Não foi milagre, foi sorte. Chame do que quiser. Ela deu um gole no chá. Mas elas estão vivas e estão aqui, embaixo do seu teto, na sua casa. Olhei para a escada. Lá em cima, no quarto silencioso, Carolina e o bebê dormiam. 2 vidas que eu tinha segurado nas mãos. 2 vidas que, por um triz, poderiam ter se apagado. O que eu faço agora? Perguntei, mas para mim mesmo. Cuida. Dona Irene respondeu simples. É só isso que precisa fazer. A chuva foi diminuindo. Lá fora, o céu começava a clarear no horizonte, um tom cinza azulado anunciando o fim da noite. Véspera de Natal tinha passado. E de alguma forma estranha, incompreensível, eu não estava mais sozinho. Mais tarde, quando Dona Irene foi dormir, subi de novo para o quarto de hóspedes. A porta estava entreaberta. Empurrei devagar. Carolina dormia, a respiração lenta, o rosto ainda pálido, mas menos tenso. O bebê estava enroladinho ao lado dela, os olhinhos fechados, a boquinha se mexendo em sonho. Fiquei ali parado no batente, apenas olhando. Era tão pequena, tão frágil. Lembrei do Pedrinho, do peso dele nos meus braços, do cheiro de bebê, do sorriso banguela. A dor veio como sempre vinha, mas dessa vez tinha algo mais, algo diferente, algo parecido com esperança. Fechei a porta devagar e desci. Sentei na cadeira da varanda, mesmo com a roupa ainda úmida, e olhei a chuva fina caindo. O silêncio da casa tinha mudado. Não era mais vazio. Era cheio de espera. Fim do capítulo 3. Quer que eu continue com o capítulo 4? Continue. E alongue o próximo 0016. Capítulo 4. Quando o dia amanhece. Diferente. Acordei sobressaltado. Não no quarto. Na cadeira da varanda. O corpo doía. Pescoço duro, costas reclamando, as pernas formigando. A luz da manhã invadia o terreiro, dourada, limpa. A tempestade tinha passado. O céu estava azul, com nuvens brancas espalhadas. O cheiro de terra molhada era forte, misturado com o perfume do mato úmido. Levantei devagar, estalando as juntas. Que horas eram? Olhei para o relógio de pulso. 7h20. Natal. Era Natal. Por um instante, o peso habitual da data veio. A lembrança de Maria e Pedrinho, o vazio, a saudade que mordia o peito. Mas então lembrei. Carolina, o bebê. Entrei na casa apressado, as botas ainda sujas de lama batendo no chão de madeira. A cozinha estava vazia, mas o fogão a lenha estava aceso. Dona Irene já tinha acordado. Subi as escadas, o coração batendo mais rápido que devia. Parei em frente ao quarto de hóspedes. A porta estava fechada. Encostei a orelha. Silêncio. Será que... Abri devagar. Carolina estava acordada. Sentada na cama, apoiada em 2 travesseiros, o bebê nos braços. Ela amamentava. O bebê sugava devagar, os olhinhos fechados, as mãozinhas minúsculas agarradas no tecido da camisa que Dona Irene devia ter emprestado. Carolina levantou os olhos quando me viu. Ainda estava pálida, com olheiras profundas, mas viva, consciente. Bom dia, disse, a voz rouca, mas firme. Bom dia. Fiquei parado ali, sem jeito. Cê tá bem? Melhor que ontem. Ela deu um meio sorriso cansado. Ainda dói tudo, mas tô viva. E a bebê? Mamou 2 vezes durante a madrugada. Dona Irene me ajudou. Carolina olhou para baixo, para o rostinho pequenino. Ela é tão pequena, mas é forte. Ela é. Ficamos em silêncio por um momento. Não sabia o que dizer.
Carolina também parecia perdida. O senhor... Ela começou, depois hesitou. Desculpa, nem sei seu nome. Augusto. Augusto Mendes. Augusto. Ela repetiu como se estivesse gravando. Eu sou Carolina. Carolina Silva. Prazer. Outro silêncio. Eu não sei nem como agradecer. Carolina continuou, a voz tremendo. O senhor salvou minha vida. E a dela. Se não fosse o senhor, não precisa agradecer. Preciso. Ela limpou uma lágrima que escorreu. Eu ia morrer naquela ruína, sozinha. Com frio, no escuro. Eu rezei. Rezei tanto. E então o senhor apareceu. Não sabia o que responder a isso. Nunca fui bom com gratidão, nem com emoção. Só fiz o que qualquer um faria. Não. Carolina balançou a cabeça. A maioria teria seguido em frente. Teria fingido que não viu. Não ouviu. O senhor parou. Parou no meio da tempestade e me ajudou. A garganta apertou. Desviei o olhar. Descansa mais. Falei, mudando de assunto. Chamei o doutor Severino ontem. Ele deve chegar logo. Precisa te examinar, ver se tá tudo bem. Tá. Ela olhou pro bebê de novo, acariciando a cabecinha com cuidado. Ela ainda não tem nome. Eu não consegui pensar em nenhum. Tem tempo para isso. É. Ela suspirou. Tem tempo. Saí do quarto, fechei a porta devagar. Desci e fui até a cozinha. Dona Irene estava lá, mexendo uma panela no fogão. Cheiro de café forte, pão quentinho, linguiça frita. Meu estômago roncou. Não lembrava de ter comido nada desde ontem de manhã. Ah, senta. Dona Irene ordenou sem nem olhar para trás. Vou servir café. Sentei à mesa. Ela botou um prato na minha frente. Café com leite, pão na chapa com manteiga, linguiça, ovo frito. Comida simples, comida de sempre. Mas tinha gosto diferente hoje. Como ela tá? Dona Irene perguntou, sentando do outro lado com a própria xícara. Melhor, acordada, consciente. O bebê mamou. Graças a Deus. Ela tomou um gole do café. O doutor deve chegar daqui a pouco. Liguei para ele mais cedo. Disse que a estrada tá ruim, mas passável. Bom, comemos em silêncio por alguns minutos. Lá fora, os passarinhos cantavam. O sol esquentava a terra. Tudo parecia normal, mas não era. Augusto, Dona Irene disse pousando a xícara. A moça contou alguma coisa? De onde veio? Por que estava sozinha? Não, só o nome. E o senhor vai perguntar? Pensei nisso. Não sei. Talvez ela não queira falar. Talvez, mas a gente precisa saber. Dona Irene me encarou, porque se tiver alguém procurando ela, se tiver algum problema, a gente precisa estar preparado. Ela tinha razão. Claro que tinha. Deixa ela se recuperar um pouco mais, falei. Depois eu converso. Dona Irene assentiu. Terminei o café, agradeci e saí para o terreiro. Precisava checar os estragos da tempestade. Andar, pensar. A fazenda tinha sobrevivido bem. Algumas telhas soltas, galhos caídos, cercas derrubadas aqui e ali. Nada que não pudesse consertar. Caminhei até o curral. As vacas mugiam impacientes para a ordenha. Comecei o trabalho, as mãos se movendo no automático. Ordenhar sempre me acalmava. Era mecânico, previsível, mas a cabeça não parava. Carolina. Por que ela estava sozinha? Por que numa ruína abandonada? Por que ninguém estava com ela? Onde estava a família, o pai do bebê? E por que, de todas as pessoas que podiam ter passado por aquela estrada ontem, fui eu? Não acreditava em coincidência, nem em milagre, mas também não tinha outra explicação. O doutor Severino chegou por volta das 9 da manhã, homem de uns 70 anos, cabelo branco, costas curvadas, mas olhar afiado. Trazia uma maleta preta velha, a mesma que carregava faz décadas. Tinha sido o médico da região a vida toda. Atendera Maria durante a gravidez, estivera lá quando Pedrinho nasceu. E quando os dois morreram, Augusto cumprimentou, apertando minha mão com firmeza. Ouvi dizer que teve emoção por aqui. Pode dizer. Subi com ele até o quarto. Carolina estava acordada, o bebê dormindo ao lado. Bom dia, minha filha, Dr. Severino disse com a voz gentil que sempre usava com pacientes. Sou o Dr. Severino. Vim dar uma olhada em você e na pequena.
Carolina assentiu nervosa. Ele examinou as duas com cuidado. Mediu a temperatura, a pressão, ouviu os batimentos cardíacos. Examinou o bebê, peso, reflexos, respiração. Fiquei no corredor esperando. Depois de uns 20 minutos ele saiu, fechando a porta atrás de si. E então? Perguntei. Ela perdeu muito sangue, mas está se recuperando. Precisa de repouso, alimentação reforçada e cuidado. Nada de esforço pelos próximos dias. A bebê está saudável. Pequena, mas dentro do esperado para um parto prematuro. Ele me olhou sério. Ela teve sorte, Augusto. Muita sorte. Se você não tivesse encontrado ela... Eu sei. Deixei alguns remédios. Instruí ela sobre os cuidados. Volto daqui uns dias para ver como tá. Quanto eu te devo? Nada. Ele balançou a mão. É Natal e é uma vida. Não vou cobrar por isso. Acompanhei ele até a caminhonete. Augusto, ele disse antes de subir. Aquela moça, ela tá fugindo de alguma coisa. Vi nas marcas, nos hematomas velhos, no jeito que ela se encolhe quando alguém se aproxima rápido demais. Meu estômago revirou. O que o senhor está dizendo? Que alguém machucou ela. E não foi uma vez só. Ele me encarou. Seja lá o que aconteça, toma cuidado e protege ela. Subiu na caminhonete e foi embora, deixando um rastro de poeira na estrada. Fiquei ali, parado, processando. Hematomas, machucados. Alguém tinha batido nela. Quantas vezes? Por quanto tempo? A raiva subiu, quente e súbita. Raiva de quem? Não sabia. Do pai do bebê, da família dela, de quem quer que tivesse feito isso. Respirei fundo, acalmei, voltei para dentro. À tarde, Carolina desceu. Dona Irene tinha preparado almoço. Arroz, feijão, frango ensopado, salada. Comida farta. Carolina comeu devagar, como se não estivesse acostumada com tanta fartura. O bebê tá dormindo, ela disse, tomando um gole de suco. Dona Irene botou ela num berço improvisado lá em cima. Bom, silêncio constrangedor. Dona Irene limpou a garganta. Bom, vou lavar a louça, disse levantando. Vocês conversem. Ela saiu, me deixando sozinho com Carolina. Ela mexia na comida, sem me olhar. Carolina, comecei com cuidado. Não quero te pressionar, mas preciso saber. O que aconteceu? Por que você estava sozinha naquela ruína? Ela parou de mexer, ficou imóvel. Os olhos se encheram de lágrimas. Eu não sei se consigo falar sobre isso. Não precisa contar tudo, só o necessário. Ela respirou fundo, limpou as lágrimas com as costas da mão. Eu morava em Caldas Novas, com meu pai e minha madrasta. Minha mãe morreu quando eu era pequena. A voz tremeu. Conheci um rapaz. Ele era mais velho, bonito. Dizia que me amava. Eu acreditei. Fez uma pausa. Engravidei. Quando contei para ele sumiu. Bloqueou meu número. Mudou de cidade. Como se eu nunca tivesse existido. A raiva voltou. Mas fiquei quieto. Contei pro meu pai. Ela soluçou. Ele me chamou de vergonha da família. Disse que eu era uma desgraçada, que ia manchar o nome deles. Minha madrasta foi pior. Disse que eu era vagabunda, que merecia sofrer. Meu Deus! Eles me expulsaram. Carolina continuou, a voz quebrando. Me botaram para fora de casa. Grávida de 7 meses. Sem dinheiro, sem nada, só com a roupa do corpo. Carolina, tentei pedir ajuda. Fui na casa de parentes. Ninguém quis saber. Fui na igreja. O padre disse que eu tinha que me arrepender dos meus pecados. Ela deu uma risada amarga. Pecado? Como se amar alguém fosse pecado. E o que você fez? Andei. Ela limpou as lágrimas. Peguei carona. Dormi em rodoviária. Pedi comida. Até que o bebê começou a vir. Eu estava andando na estrada. A dor começou. Não consegui continuar. Vi a ruína. Entrei e o senhor sabe o resto. Fiquei calado. Não tinha palavras. Aquela moça, essa menina, na verdade, tinha sido abandonada, rejeitada, humilhada por todos. Eu entendo se o senhor quiser que eu vá embora. Ela disse baixinho. Eu não quero ser um peso, não quero. Você não vai a lugar nenhum. Cortei, firme. Ela levantou os olhos, surpresa. Como?
Você não vai a lugar nenhum, repeti. Não até estar recuperada, não até o bebê estar forte, não até você ter um lugar seguro para ir. Mas o senhor nem me conhece, porque é o certo. Levantei olhando para ela. Porque ninguém deveria passar pelo que você passou. Porque você e sua filha merecem dignidade. E porque... Hesitei. Porque essa casa tem espaço e silêncio demais. Carolina começou a chorar, mas dessa vez não era de tristeza, era de alívio. Fim do capítulo 4. Quer que eu continue com o capítulo 5? Continue e alongue o próximo 0.18, capítulo 5. As feridas, que ninguém vê. Os dias começaram a passar de um jeito diferente. Não era só o fato de ter gente nova na casa. Era o tipo de presença que mudava o ar, o cheiro, o som. A casa que antes parecia um mausoléu, agora tinha vida. O choro do bebê de madrugada, os passos de Carolina no corredor, a voz de Dona Irene cantarolando baixinho enquanto cozinhava. Carolina se recuperava devagar. Nos primeiros dias, mal conseguia descer as escadas. Ficava no quarto descansando, amamentando, dormindo. Dona Irene subia e descia com bandejas de comida, chás, remédios. Eu ficava distante. Trabalhava na roça, consertava cercas, cuidava do gado. Mas à noite, quando a casa silenciava, eu ouvia o choro do bebê, fraco no começo, depois mais forte, mais insistente. E lembrava do Pedrinho, do choro dele, do jeito que acalmava quando eu pegava no colo, do peso pequenino nos meus braços, do cheiro de talco e leite. A memória doía, mas era uma dor diferente agora. Não era só perda, era também saudade misturada com algo próximo da esperança. No terceiro dia depois do Natal, Carolina desceu para jantar. Estava mais corada, menos pálida. Tinha tomado banho. O cabelo escuro estava limpo, preso num rabo de cavalo simples. Vestia uma roupa emprestada de Dona Irene, larga demais, mas limpa. Sentou à mesa com cuidado, como se ainda doesse. "O bebê tá dormindo?" Dona Irene perguntou, servindo arroz. "Tá, acabou de mamar." Carolina deu um meio sorriso cansado. "Ela dorme melhor de barriga cheia, como toda criança." Dona Irene sorriu de volta. Jantamos em silêncio. Não era desconfortável, era só silêncio. O tipo que não precisa ser preenchido com conversa forçada. Mas então Carolina falou. "Seu Augusto." Levantei os olhos do prato. "Sim, eu queria perguntar uma coisa." "Pode falar." Ela hesitou, mexendo na comida. "Por que o senhor mora sozinho?" A pergunta me pegou de surpresa. Dona Irene parou de mastigar, olhando de mim para Carolina. "Desculpa," Carolina disse rápido, percebendo o desconforto. "Não era para ser invasivo. É que a casa é grande e o senhor parece sozinho." Fiquei calado por um momento. Podia mudar de assunto, podia desviar, podia simplesmente não responder. Mas não fiz nada disso. "Fui casado," disse, a voz saindo mais baixa que o normal. "Minha esposa se chamava Maria. A gente teve um filho, Pedrinho." Carolina esperou, não me apressou. "Faz 4 anos, dezembro de 2021. Pedrinho pegou uma febre, dessas que aparecem do nada. A gente levou no hospital. Os médicos fizeram de tudo, mas não deu. Ele tinha 3 anos. Parei, a garganta apertando. Maria não aguentou. A dor foi grande demais. Ela adoeceu logo depois. Depressão, diziam. Parou de comer, parou de dormir. Em 3 meses, ela se foi também. O silêncio que caiu foi pesado. "E desde então moro sozinho," continuei. "Trabalho, cuido da fazenda. É só isso." Carolina tinha lágrimas nos olhos. "Eu sinto muito. Não precisa sentir. Faz parte. Mas deve doer. Deve doer muito." Olhei para ela, para o rosto jovem, marcado pelo próprio sofrimento. "Dói," admiti. "Todo dia. Mas a gente aprende a carregar." Ela assentiu, limpando as lágrimas. "É por isso que o senhor me ajudou?" "Por quê? Por que lembrou deles?" A pergunta era direta, honesta. "Não sei," respondi depois de pensar. "Talvez. Ou talvez porque era o certo a fazer. Ou talvez..." Hesitei. "Talvez porque eu não queria ver mais ninguém morrer sozinho." Dona Irene se levantou, pegou os pratos vazios e saiu para a cozinha sem dizer nada.
mas vi que ela também limpava os olhos. Carolina e eu ficamos ali, sentados em pontas opostas da mesa, dois estranhos unidos por dor e circunstância. Obrigada, ela disse depois de um tempo, por me deixar ficar, por cuidar da gente. Não precisa agradecer. Preciso. Ela me olhou firme. O senhor não tinha obrigação nenhuma. Podia ter me deixado na cidade, no hospital, em qualquer lugar, mas me trouxe para sua casa, dividiu seu espaço, sua comida, sua paz. Paz! Deixei escapar uma risada amarga. Isso aqui nunca foi paz. Era só vazio. Mesmo assim, o senhor abriu a porta. Não soube o que dizer a isso. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei na varanda, sentado na cadeira velha, olhando o céu estrelado. Era uma noite limpa, sem nuvens, sem vento, só o canto dos grilos e o farfalhar distante do mato. Pensei em Maria, no sorriso dela, na risada, no jeito que arrumava o cabelo quando ficava nervosa, no jeito que segurava minha mão quando a gente andava pela fazenda. Pensei no Pedrinho, no sorriso banguela, nos olhos curiosos, no jeito que corria atrás das galinhas, rindo sem parar. A dor veio, como sempre vinha. Mas dessa vez também veio outra coisa, o som de um choro. Não o choro de Pedrinho. Aquele estava enterrado na memória, intocável. Era o choro do bebê de Carolina, vindo lá de cima, do quarto de hóspedes. Fraco, insistente. Levantei sem pensar. Subi as escadas devagar, tentando não fazer barulho. A porta do quarto estava entreaberta. Empurrei de leve. Carolina estava sentada na cama, o bebê nos braços, embalando. Mas o bebê continuava chorando, inquieto. Shhh, meu amor. Carolina sussurrava, a voz cansada. Shh, mamãe tá aqui. Ela levantou os olhos e me viu. Ficou tensa. Desculpa, disse rápido. Eu sei que tá tarde, eu tentei acalmar ela, mas... Posso ajudar? Ela piscou, surpresa. Como? Posso pegar ela? Às vezes, bebê só precisa de um colo diferente. Carolina hesitou. Depois, devagar, estendeu o bebê para mim. Peguei com cuidado. Tão pequena, tão leve, o corpinho quente, tremendo levemente. Apoiei a cabecinha no meu ombro. Comecei a embalar, devagar, num ritmo que meu corpo ainda lembrava mesmo depois de 4 anos. O choro diminuiu. Virou um choramingo. Depois, silêncio. O bebê dormiu. Olhei para baixo. O rostinho pequenino estava tranquilo, os olhinhos fechados, a boquinha entreaberta. Meu peito apertou. Quantas vezes tinha feito isso com Pedrinho? Quantas madrugadas acordado, embalando, cantarolando baixinho. O senhor é bom nisso, Carolina disse, a voz suave. Já fiz antes. Com seu filho? Sim. Ela ficou quieta. Depois, deve doer, segurar ela, lembrar dele. Dói, admiti. Mas também é bom lembrar que eu soube fazer isso, que fui pai, mesmo que por pouco tempo. Devolvi o bebê com cuidado. Carolina o recebeu, deitou na cama ao lado. Ela ainda não tem nome, disse olhando para a filha. Eu não consigo escolher. Nada parece certo. Vai vir, quando for a hora. O senhor acha? Acho. Fiquei ali mais um momento só olhando. Mãe e filha, juntas, vivas. Boa noite, Carolina. Boa noite, seu Augusto. Saí, fechei a porta e desci, mas não voltei para a varanda. Fui até o quarto que antes era de Pedrinho. Estava fechado faz 4 anos. Dona Irene nunca entrava lá, nem eu. Abri a porta devagar. Tudo estava como antes. O berço, a cômoda, os brinquedos arrumados, as roupinhas dobradas. Até o cheiro ainda estava lá. Uma mistura de talco, madeira, infância. Entrei. Sentei na cadeira de balanço que ficava no canto e chorei. Chorei pela primeira vez desde o enterro. Chorei por tudo que perdi, por tudo que não pude salvar, por toda a dor que carregava sozinho. Mas também chorei porque pela primeira vez em 4 anos tinha segurado um bebê nos braços e tinha sentido algo além de dor. Tinha sentido vida. No dia seguinte acordei tarde, incomum. Desci e encontrei Dona Irene na cozinha, preparando café. Bom dia, dorminhoco, ela disse com um sorriso. Que horas são? Quase 9.
Deixei o senhor dormir. Tava precisando. Sentei à mesa. Ela serviu café, pão, geleia. Carolina tá acordada? Perguntei. Tá. Deu banho no bebê mais cedo. Tá lá em cima, trocando ela. Assenti, tomando um gole do café. Augusto, Dona Irene disse, sentando do outro lado. Posso falar uma coisa? Claro. Cê mudou. Franzi a testa. Como assim? Desde que elas chegaram. Cê tá diferente, menos fechado, menos distante. Ela me olhou com aqueles olhos que pareciam ler a alma. Tá voltando a viver. Dona Irene, não me leve a mal. Eu sei que a dor nunca vai embora. Eu sei que o senhor ainda sente falta deles. Mas... Ela suspirou. Mas ver o senhor segurando aquele bebê ontem à noite, ver o senhor falando com a Carolina, é como se uma parte do senhor tivesse acordado de novo. Não sabia o que dizer. Não tenha medo de viver de novo. Ela continuou gentil. Maria e Pedrinho não iam querer ver o senhor assim. Eles iam querer que o senhor fosse feliz. Que o senhor cuidasse de outras pessoas. Que o senhor abrisse o coração. A garganta apertou. Eu não sei se consigo. Não precisa saber. Só precisa tentar. À tarde fui até a cidade. Precisava comprar algumas coisas. Comida, fraldas, roupas de bebê. Dona Irene tinha feito uma lista. Andei pelas ruas de Rio Verde, entrei nas lojas, comprei tudo que estava anotado. As pessoas olhavam, cochichavam. Não era comum ver um homem sozinho comprando fraldas e mamadeiras. Não me importei. Na volta parei num cartório. Entrei. A atendente me cumprimentou. Boa tarde. Em que posso ajudar? Preciso de informação, disse. Sobre registro de nascimento. Para bebê recém-nascido. Ela explicou o processo. Documentos necessários. Prazos, taxas. Anotei tudo. Saí de lá com a cabeça cheia de informação. Carolina precisava registrar a filha. O bebê precisava de certidão, de identidade, de existência legal. Mas para isso, precisava do pai. Ou de uma declaração de que ele não estava presente. Isso ia ser complicado. Quando cheguei em casa, Carolina estava na varanda, sozinha. O bebê devia estar dormindo lá em cima. Ela olhava para o horizonte, para o pôr do sol tingindo o céu de laranja e rosa. Bonito, né? Disse sem me olhar. É. Sentei na cadeira ao lado. Seu Augusto. Ela começou devagar. Eu estava pensando. Não posso ficar aqui para sempre. Meu estômago afundou. Por quê? Porque não é certo. O senhor já fez demais. Eu preciso seguir minha vida. Achar um trabalho. Um lugar para morar. Criar minha filha. E como você vai fazer isso sozinha? Sem dinheiro? Sem ajuda? Eu dou um jeito. Carolina. Olhei para ela. Você tem um bebê recém-nascido. Você está se recuperando. Não tem para onde ir. Não tem ninguém. Por que você está com pressa de sair? Ela ficou quieta. Depois, porque tenho medo. Medo de quê? De me acostumar. De gostar daqui. De sentir que tenho um lar. E depois perder tudo de novo. Ela me olhou, os olhos cheios de medo. Eu já perdi tudo uma vez, seu Augusto. Não sei se aguento perder de novo. Entendi. Entendi perfeitamente. Porque era exatamente o que eu sentia todos os dias. Olha, disse, escolhendo as palavras com cuidado. Não vou prometer que nada vai mudar. Não vou prometer que tudo vai dar certo. Mas posso prometer que, enquanto você precisar, enquanto sua filha precisar, essa casa é de vocês também. Mas e a sua dor? E suas memórias? Vou aprender a conviver. Respirei fundo. Do mesmo jeito que você vai aprender a conviver com as suas. Carolina limpou uma lágrima. Obrigada. Não precisa agradecer, só fica. Pelo menos até se recuperar de verdade. Até a bebê ficar mais forte. Até você ter um plano. Ela assentiu. Tá bom. Ficamos ali, sentados lado a lado, vendo o sol desaparecer no horizonte. E pela primeira vez em muito tempo, o silêncio não era só vazio. Era paz. Fim do capítulo 5. Quer que eu continue com o capítulo 6? Continue e alongue o próximo 00.20 capítulo 6. O peso das escolhas. Os dias viraram semanas. Janeiro chegou trazendo o calor típico do Cerrado. Aquele calor seco que racha a terra,
que faz o ar tremer sobre o asfalto, que gruda a camisa nas costas mesmo debaixo da sombra. As chuvas de dezembro tinham dado lugar a um céu limpo, azul demais, sem piedade. Carolina se recuperava. A cor tinha voltado para o rosto. Ela andava pela casa sem dificuldade, ajudava Dona Irene na cozinha, cuidava do bebê com uma dedicação que beirava o desespero, como se tivesse medo de que, se piscasse, a filha desapareceria. O bebê crescia, pequenina ainda, mas mais forte a cada dia. Os olhinhos começavam a focar melhor, a boquinha se mexia em sorrisos que Dona Irene jurava serem intencionais. Ela sorriu para mim, dizia, toda orgulhosa. Vi com meus próprios olhos. É só gases, Dona Irene. Carolina respondia, mas também sorria. Eu observava de longe. Trabalhava na roça durante o dia. Voltava para casa no fim da tarde coberto de poeira e suor. Tomava banho, jantava e ficava na varanda enquanto elas duas conversavam na sala, enquanto o bebê choramingava, enquanto a casa respirava. A casa respirava. Isso era novo e assustador, porque começava a me acostumar com os sons, com as presenças, com a ideia de que não estava mais sozinho. E toda vez que me acostumava com algo, a vida arrancava de mim. Então, mantinha distância. Não muita, o suficiente para ajudar quando necessário, para conversar quando perguntavam, para estar presente sem estar envolvido. Mas Carolina percebia. Claro que percebia. Era uma tarde de sábado, o calor insuportável, o tipo que faz até as cigarras calarem, quando ela me procurou. Eu estava no galpão, consertando o trator velho. As mãos sujas de graxa, a camisa encharcada de suor. Ouvi os passos antes de ver. Seu Augusto! Levantei os olhos. Carolina estava parada na entrada do galpão, o bebê no colo, protegida do sol. Usava um vestido simples que Dona Irene tinha costurado. Tecido leve, florido, nada demais. Mas nela parecia diferente, parecia digno. Precisa de alguma coisa? Perguntei, limpando as mãos num pano velho. Não, eu só queria conversar. Se o senhor tiver tempo. Sempre tenho. Ela entrou devagar, olhando ao redor. As ferramentas penduradas, as peças espalhadas, o cheiro de óleo e metal. Meu pai tinha um galpão assim, disse quase para si mesma. Passava os fins de semana aqui, consertando coisas. Nunca me deixava ajudar. Dizia que não era coisa de mulher. E se queria ajudar, queria. Ela sorriu tristemente. Mas ele nunca deixou. Nunca deixou eu fazer nada que não fosse de menina. Cozinhar, limpar, bordar. Balançou a cabeça. Como se o resto do mundo não existisse para mim. Fiquei quieto, esperando. Ela tinha vindo falar sobre algo. Só estava circulando antes de chegar no ponto. Seu Augusto, disse, finalmente me encarando. Posso fazer uma pergunta? Pode. Por que o senhor não se aproxima dela? Olhou para o bebê nos braços. Da minha filha. O senhor ajuda. Traz as coisas que a gente precisa. Mas não pega ela no colo. Não brinca. Não se envolve. A pergunta me acertou como um soco. Carolina. Desculpa. Ela baixou os olhos. Não era para ser invasivo, só que eu vi, naquela noite, quando o senhor pegou ela. A senhor sabia o que estava fazendo, tinha jeito, tinha carinho, mas depois disso, nunca mais. Respirei fundo. Larguei a chave inglesa que segurava. É complicado. Por causa do seu filho, por causa de tudo. Caminhei até a porta do galpão. Olhei para o terreiro banhado de sol. Quando Pedrinho morreu, uma parte de mim morreu junto. A parte que sabia ser pai. A parte que acreditava que podia proteger alguém, cuidar de alguém. Parei, a garganta apertando. Falhei com ele, Carolina. Falhei com Maria. Não consegui salvar nenhum dos dois. Mas não foi culpa sua. Foi. Virei para ela. Eu era o homem da casa, o pai, o marido. Meu trabalho era proteger. E não protegi. E agora tenho medo. Medo de me aproximar, de me importar e de falhar de novo. Carolina ficou em silêncio. O bebê mexeu nos braços dela, choramingando baixinho. Seu Augusto, ela disse, devagar.
O Senhor salvou minha vida, salvou a vida dela. Se não fosse pelo Senhor, a gente não estaria aqui. Nem eu, nem ela. A gente estaria morta naquela ruína, sozinha, esquecida. Os olhos dela brilharam. Como o Senhor pode achar que falha com as pessoas? Porque salvar uma vez não é o mesmo que proteger para sempre. Ninguém pode proteger para sempre. Ela se aproximou. Ninguém. A vida acontece. A morte acontece. A gente não controla. Mas isso não significa que a gente para de tentar, que a gente para de amar. Amar dói demais. Eu sei. Ela estendeu o bebê para mim. Mas viver sem amar dói mais. Olhei para o bebê. Tão pequenina, tão inocente. Pega ela, Carolina insistiu. Por favor, só pega ela. Hesitei. Meu coração batia descompassado. As mãos tremiam, mas peguei. O corpinho quente se aninhou contra meu peito. O bebê abriu os olhinhos, escuros, curiosos, e me olhou. Depois bocejou, um bocejo pequenininho, e fechou os olhos de novo. Meu peito apertou, era tão parecido, tão absurdamente parecido. O peso, o calor, o jeito que ela se aconchegava. Lembrei de Pedrinho, e doeu muito, mas também aqueceu. Ela gosta do senhor, Carolina disse sorrindo. Como sabe? Ela só dorme assim com quem confia. Fiquei ali, parado, segurando aquela vida minúscula, sentindo o peito subir e descer com a respiração dela. Ela ainda não tem nome, Carolina disse quebrando o silêncio. Eu sei. Tava pensando, ela mordeu o lábio, que talvez o senhor pudesse ajudar a escolher. Levantei os olhos. Eu? O senhor salvou ela, ajudou ela a nascer, cuidou da gente. Acho que o senhor tem direito de opinar. Carolina, eu não... Por favor. Ela me olhou seria. Eu não consigo escolher sozinha. Nada parece certo. Mas talvez se a gente escolher junto, seja mais fácil. Olhei para o bebê de novo, para o rostinho tranquilo. Não sei nomes de menina, nem eu. Ela deu um meio sorriso. Mas a gente pode pensar. E ali, naquele galpão quente, com o sol cortando a poeira suspensa no ar, começamos a falar sobre nomes. Não escolhemos nenhum naquele dia, mas plantamos a ideia. E pela primeira vez, senti que talvez eu pudesse fazer parte daquilo. Os dias seguintes foram diferentes. Comecei a segurar o bebê mais vezes. Não sempre. Ainda tinha medo, ainda doía. Mas aos poucos, Dona Irene percebia e sorria, aquele sorriso discreto que dizia eu sabia. Uma manhã, enquanto tomávamos café, ela largou a bomba. Augusto, Carolina, disse pousando a xícara. Preciso falar uma coisa. A gente parou de mastigar. O quê? Perguntei. A bebê precisa ser registrada. Carolina empalideceu. Eu sei. Mas o quê? Dona Irene arqueou a sobrancelha. Ela já tem mais de um mês. Precisa de certidão, de documentos, de existência legal. Eu sei, Carolina repetiu, a voz falhando. Mas para registrar, precisa do pai, ou de uma declaração. Então faz a declaração, Dona Irene disse, prática. Declara que o pai é ausente. Não é a primeira vez que acontece, nem vai ser a última. Mas se eu fizer isso... Carolina olhou para as próprias mãos. Fica registrado que ela é filha só minha, que o pai não quis. Isso vai ficar marcado para sempre. Melhor isso do que ela não ter documento nenhum. Silêncio pesado caiu sobre a mesa. Eu vou com você, falei de repente. As duas me olharam. Como? Carolina perguntou. No cartório, para registrar. Eu vou junto, para ajudar com a papelada, para dar suporte. Seu Augusto, o senhor não precisa... Eu sei... Mas vou mesmo assim. Carolina me encarou por um longo momento. Depois assentiu, os olhos marejados. Obrigada. Fomos no dia seguinte. Rio Verde estava movimentada. Começo de ano, gente resolvendo burocracias, pagando contas, correndo atrás de documentos. Entramos no cartório. O lugar cheirava a papel velho e café requentado. Uma atendente nos recebeu. Uma mulher de meia-idade com óculos de grau grosso. Bom dia. Em que posso ajudar? Preciso registrar minha filha.
Carolina disse, a voz firme apesar do nervosismo. Certidão de nascimento? Isso. A mulher pegou um formulário, começou a fazer perguntas. Nome da mãe, data de nascimento, endereço. Quando chegou em nome do pai, Carolina travou. Eu não vou declarar o pai. A atendente levantou os olhos. Pai ausente? Isso. Preciso que assine uma declaração. Carolina assinou. As mãos tremiam, mas assinou. Depois vieram as perguntas sobre o bebê. Data de nascimento. Local de nascimento. Foi em casa, Carolina disse. Parto domiciliar. Teve parteira? Ela olhou para mim. Não, mas teve ajuda. A atendente olhou para mim também. O senhor ajudou no parto? Ajudei. É parente? Não. Amigo? Mais ou menos. A mulher franziu a testa, mas não insistiu. Continuou preenchendo. E o nome da criança? Carolina olhou para mim de novo. A gente tinha conversado sobre isso no caminho. Esperança, ela disse. O nome dela é Esperança. A atendente escreveu. Não fez comentário, mas eu senti o peso daquele nome. Esperança. O que a gente tinha perdido, o que a gente tinha encontrado, o que a gente ainda carregava. Saímos do cartório com a certidão em mãos. Carolina segurava o papel como se fosse ouro. Os olhos brilhavam. Ela existe agora, disse, a voz embargada. Oficialmente, legalmente. Esperança Silva, minha filha, sua filha, repeti. A gente caminhou até a caminhonete em silêncio. Coloquei Esperança na cadeirinha improvisada que Dona Irene tinha arrumado. Uma cesta forrada com cobertores, presa com cinto de segurança. Antes de ligar o motor, Carolina falou. Seu Augusto. Sim, o senhor sabe que as pessoas vão falar, né? Falar o quê? Que eu tô morando com o senhor, solteira, com um bebê. Vão achar que a gente tem alguma coisa. E a gente tem? Ela corou. Não, claro que não, mas eles vão falar mesmo assim. Deixa falarem. Mas e a reputação do senhor? Minha reputação sobrevive. Liguei o motor. E mesmo se não sobreviver, não me importo. Como não se importa? Porque fazer o certo é mais importante do que o que os outros pensam. Ela ficou quieta. Depois sussurrou. Obrigada por tudo. Não respondi, só dirigi. Mas por dentro, alguma coisa estava mudando. Alguma coisa que eu tinha certeza que tinha morrido com Maria e Pedrinho. Alguma coisa que se parecia, estranhamente, com Esperança. Fim do capítulo 6. Quer que eu continue com o capítulo 7? Continue e alongue o próximo 00.22. Capítulo 7. Quando a tempestade volta. As semanas seguintes trouxeram uma rotina que eu não sabia que precisava. Acordar e ouvir o choro de Esperança. Descer para a cozinha e encontrar Carolina ajudando Dona Irene no café. Trabalhar na roça sabendo que, quando voltasse, a casa não estaria vazia. Jantar à mesa com conversa. Conversa de verdade. Não só o barulho da TV ou o silêncio pesado. Carolina ganhava força, não só no corpo, mas no jeito de andar, de falar, de existir. A moça assustada que encontrei naquela ruína estava dando lugar a uma mulher, uma mãe. Esperança crescia rápido demais. Já fixava o olhar, já reagia a sons, já sorria. E dessa vez não era só gases, por mais que eu teimasse em dizer que era. O senhor é teimoso, Dona Irene dizia balançando a cabeça. A menina sorri para todo mundo, principalmente para o senhor. Coincidência. Coincidência nada. Ela sabe quem segurou ela quando veio ao mundo. Bebê sente essas coisas. Eu não acreditava nisso, mas também não discutia, porque, no fundo, queria acreditar. Foi numa quarta-feira que tudo mudou. Estava no pasto mais distante da fazenda, verificando o gado, quando ouvi o barulho de um motor vindo pela estrada vicinal. Não era comum ter visitas. A fazenda ficava longe de tudo, e quem vinha sempre avisava antes. Montei no cavalo e fui até o terreiro. Uma caminhonete parou em frente à casa. Não era daqui. Placa de Caldas Novas. 2 homens desceram. Um era mais velho. Devia ter uns 50 anos. Cabelo grisalho, barriga avantajada, roupa social amassada.
O outro era mais novo, talvez uns 25, magro, nervoso, olhar fugidio. Algo no meu estômago revirou. Desci do cavalo devagar. Caminhei até eles. Boa tarde, cumprimentei, sem sorrir. Boa tarde, o mais velho respondeu. O olhar era duro, calculista. Procuro uma moça, Carolina Silva. Me disseram que ela pode estar por aqui. Meu corpo ficou tenso. Quem é o senhor? Sou o pai dela, Nilson Silva. Ele apontou para o mais novo. E esse aqui é o Diogo, noivo dela. Noivo. A palavra caiu como uma pedra. Carolina nunca mencionou noivo, porque ela fugiu antes do casamento. Nilson cruzou os braços. Tá grávida. Envergonhou a família. E agora precisa voltar para casa e assumir as responsabilidades. Ela não tá grávida, falei frio. Ela já teve o bebê. Os dois trocaram olhares. Onde ela tá? Nilson perguntou. Por que quer saber? Porque sou o pai dela. Tenho direito de saber. Direito? A raiva começou a subir. O senhor botou ela para fora de casa. Grávida, sozinha, deixou ela para morrer. Isso é mentira, Nilson gritou. Ela que fugiu, desobedeceu, se recusou a casar com o Diogo aqui, que teve a bondade de aceitar ela mesmo depois da desonra. Olhei para o tal Diogo. Ele não falava nada. Só ficava ali, olhando para o chão, as mãos nos bolsos. Quero falar com minha filha. Nilson insistiu. Agora. Não. Como não? Carolina não quer ver o senhor. Se quisesse, teria voltado. Ela tá aqui ou não tá? Não respondi. Nilson deu um passo à frente, autoritário, ameaçador. Escuta aqui, fazendeiro, não sei que jogo você tá jogando, mas aquela ali é minha filha, e eu tenho direito legal sobre ela. Então, ou você traz ela aqui agora, ou eu chamo a polícia. Chame. Ele piscou, surpreso. O quê? Chame a polícia. Me aproximei, olhando direto nos olhos dele. E explica para eles como o senhor abandonou sua filha grávida. Como deixou ela sozinha no meio do nada. Como ela quase morreu, dando à luz numa ruína. Vai, chama. Eu espero. Nilson ficou vermelho. As veias do pescoço saltaram. Você não sabe com quem tá falando. Sei exatamente. Não desviei o olhar. Tô falando com um homem que não merece ser chamado de pai. Ele levantou a mão. Por um segundo, achei que ia me bater, mas então uma voz cortou o ar. Pai! Todos viramos. Carolina estava na varanda, pálida, tremendo, esperança nos braços. Nilson olhou para ela, depois para o bebê. A expressão mudou. Nojo, decepção, raiva. Então é verdade, disse com desdém. Você teve o bastardo. Carolina desceu os degraus devagar. As pernas tremiam, mas ela continuou. Não é bastardo, é minha filha. E tem nome, Esperança. Esperança? Nilson cuspiu a palavra. Que nome ridículo. É melhor do que qualquer coisa que o senhor poderia dar. Você me envergonhou, Carolina. Ele gritou. Toda a cidade sabe. Todo mundo falando da filha do Nilson que engravidou de qualquer um e sumiu. Não foi qualquer um. A voz dela tremeu. Foi alguém que eu amei. Alguém que disse que me amava também. E que desapareceu quando descobriu. Porque era um vagabundo, igual você. Eu não sou vagabunda. Carolina gritou de volta, as lágrimas escorrendo. Eu amei, eu confiei e fui traída. Isso não me faz vagabunda, me faz humana. Diogo finalmente falou. Carolina, a voz era fina, fraca. Eu ainda posso casar com você, mesmo depois de tudo. Ainda aceito. Ela olhou para ele, realmente olhou, pela primeira vez. Por quê? Porque seu pai pediu. E porque você precisa de um marido. Preciso de um marido. Ela repetiu, amarga. Não de amor, não de respeito. Só de um marido, para cobrir a vergonha. É melhor do que viver na rua. Eu não tô vivendo na rua. Ela olhou para mim. Eu tô sendo cuidada. Por gente de verdade. Por gente que não me julga. Nilson seguiu o olhar dela. Ah, entendi. Ele deu uma risada cruel. Você está se vendendo para o fazendeiro aqui. É isso? Oferecendo o corpo em troca de teto? A raiva explodiu. Antes que percebesse, estava com a mão no colarinho dele, empurrando contra a caminhonete. Repete!
rosnei. Repete para ver o que acontece. Seu Augusto, Carolina gritou. Para! Soltei. Nilson tossiu, ajeitando a roupa. Você vai se arrepender, disse, olhando para mim, de meter o bedelho onde não devia. Já me arrependi de muita coisa na vida. Dei um passo atrás. Mas ajudar sua filha não é uma delas. Nilson olhou para Carolina. Última chance, volta comigo. Casa com o Diogo e eu finjo que nada disso aconteceu, que esse erro nunca existiu. Carolina apertou Esperança contra o peito. Ela não é erro. A voz saiu firme. Ela é a melhor coisa que já me aconteceu. E eu nunca, nunca vou voltar com o senhor. Então você tá morta pra mim. Nilson cuspiu no chão. Não tem mais família. Não tem mais sobrenome. Não tem mais nada. Eu tenho minha filha. Carolina levantou o queixo. E isso é mais do que o senhor pode dizer. Nilson olhou para ela por um longo momento. Depois virou as costas. Vamos, Diogo. Os dois subiram na caminhonete. O motor ligou. E eles foram embora, deixando uma nuvem de poeira vermelha. Carolina ficou parada, tremendo, abraçada em Esperança. Então desabou. As pernas cederam. Ela caiu de joelhos no chão, soluçando, o corpo inteiro sacudindo. Corri até ela, ajoelhei ao lado. Carolina, ele me chamou de... Não conseguia falar. Só chorava. Peguei Esperança nos braços com cuidado. A bebê chorava também, assustada com o barulho. Dona Irene apareceu na varanda. Desceu correndo. Meu Deus, o que aconteceu? Leva a Esperança. Pedi, passando a bebê para ela. Cuida dela. Dona Irene levou a criança para dentro. Segurei Carolina pelos ombros. Olha para mim. Pedi. Carolina, olha para mim. Ela levantou os olhos. Vermelhos, inchados, destruídos. Ele me odeia. E daí? Como? E daí? Ele é meu pai. Não. Balancei a cabeça. Pai é quem cuida, quem protege, quem ama. Aquele homem é só alguém que divide seu sangue, nada mais. Mas ele disse que eu não tenho mais nada. Mentira. Segurei o rosto dela com as duas mãos, obrigando ela a me encarar. Você tem uma filha linda, você tem Dona Irene, você tem essa casa, e você tem... Hesitei. Você me tem. Ela piscou surpresa. Seu Augusto. Eu não sei ser muita coisa. Continuei, a voz falhando. Não sei ser perfeito. Não sei curar sua dor. Mas sei que enquanto eu tiver fôlego, ninguém vai te machucar de novo. Ninguém. Nem seu pai. Nem ninguém. Carolina me abraçou. Forte. Desesperado. Como se eu fosse a única coisa impedindo ela de se desintegrar. E talvez fosse. Ficamos ali, ajoelhados no terreiro, enquanto o sol se punha e as sombras cresciam. Naquela noite, Carolina não conseguiu dormir. Eu sabia, porque também não consegui. Fiquei na varanda, na cadeira velha, olhando as estrelas. A porta rangeu. Carolina saiu, Esperança nos braços. Posso sentar? Perguntou. Claro, ela sentou na cadeira ao lado. Esperança dormia, tranquila, alheia ao drama. Desculpa, Carolina disse baixinho. Por quê? Por trazer problema para sua vida. Você não trouxe problema, seu pai trouxe. Mesmo assim, eu não queria que o senhor se envolvesse. Tarde demais. Olhei para ela. Já estou envolvido. Ela ficou quieta por um tempo. Depois, o que eu faço agora? Como assim? Meu pai sabe onde eu estou. Ele pode voltar. Pode tentar levar a Esperança. Não vai. Como sabe? Porque eu não deixo. Minha voz saiu firme. E porque legalmente ele não tem direito sobre ela. Você é maior de idade. A bebê foi registrada só no seu nome. Ele não pode fazer nada. Mas e se ele tentar mesmo assim? Então a gente lida com isso. Juntos. Ela me olhou. Realmente me olhou. Por quê? Perguntou. Por que o senhor faz tudo isso por mim? A pergunta me pegou desprevenido. Por quê? Porque era o certo? Porque lembrava de Maria e Pedrinho? Porque não queria ver mais ninguém sofrer sozinho? Ou porque alguma coisa em mim tinha acordado? Alguma coisa que eu achava que tinha morrido? Alguma coisa que se parecia perigosamente com cuidado, afeto?
Talvez até mais, mas não disse nada disso. Porque vocês duas merecem, respondi simples. E porque essa casa tá melhor com vocês aqui. Carolina sorriu, fraco, mas real. Obrigada, por tudo, por me defender, por acreditar em mim, por não me julgar. Nunca vou julgar. Promete? Prometo. Ela estendeu a mão. Peguei. E ficamos ali, de mãos dadas, olhando as estrelas, enquanto Esperança dormia. Dois estranhos que o destino jogou no mesmo caminho. Duas almas quebradas tentando se consertar, e uma criança que, sem saber, tinha salvado os dois. Na manhã seguinte, tomei uma decisão. Fui até o quarto que era do Pedrinho. Abri a porta. Olhei tudo. O berço, as roupas, os brinquedos. E comecei a tirar. Dona Irene apareceu na porta, surpresa. Augusto, o que você está fazendo? Limpando. Peguei uma caixa. Vou guardar as coisas dele. Com carinho, com respeito. Mas não posso deixar esse quarto fechado para sempre. E vai fazer o que com ele? Olhei pela janela. Carolina estava no quintal, estendendo roupa. Esperança numa cesta à sombra. Vai virar o quarto da Esperança. Dona Irene ficou em silêncio. Depois sorriu. Maria ia gostar. Acha? Tenho certeza. Ela nunca quis que o senhor parasse de viver. Só queria que fosse feliz. Não sei se vou ser feliz, mas quero tentar. E pela primeira vez em 4 anos, acreditei no que estava dizendo. Fim do capítulo 7. Quer que eu continue com o capítulo 8, o final. Continue e alongue o próximo 0025, capítulo 8, Novos Caminhos. Transformar o quarto levou 3 dias. 3 dias tirando caixas, embalando memórias, limpando poeira acumulada. Cada objeto que guardava era uma despedida pequena. O ursinho de pelúcia que Pedrinho dormia abraçado, os carrinhos enfileirados na prateleira, as roupinhas dobradas que ainda cheiravam a ele, mesmo depois de tanto tempo. Chorei, mais de uma vez. Mas não era só tristeza, era também liberação. Como se, ao guardar aquelas coisas com carinho, ao embrulhar cada lembrança em papel e colocar nas caixas, eu estivesse finalmente permitindo que Pedrinho descansasse. E que eu também pudesse descansar. Dona Irene ajudava em silêncio. Carolina também, quando Esperança dormia. Nenhuma delas pressionava. Nenhuma perguntava demais. Só estavam ali. E isso bastava. No 3º dia, o quarto estava vazio. As paredes limpas, o chão varrido, a janela aberta deixando o vento entrar. E agora? Carolina perguntou parada no batente. Agora a gente faz virar o quarto dela. Mas o senhor não precisa fazer isso. A gente pode continuar no quarto de hóspedes. Não? Olhei ao redor. Esse quarto precisa ter vida de novo. Precisa ter esperança. Ela entendeu. Sempre entendia. Fomos até a cidade no dia seguinte. Compramos tinta. Amarelo claro, cor de sol. Compramos um berço novo, pequeno, simples. Cortinas brancas com bordado de flores. Um móbile com passarinhos coloridos. Roupa de cama infantil. Tapete fofinho. Não era luxuoso, mas era feito com amor. Pintamos juntos. Eu, Carolina e Dona Irene. As janelas abertas, o cheiro forte de tinta misturado com o ar do campo. Rádio velho tocando música sertaneja. Esperança na cesta, observando com aqueles olhinhos curiosos. Cê pinta torto, Carolina disse rindo, apontando para a parede que eu tinha acabado de pintar. Não pinto, não. Pinta sim, olha ali, tá escorrendo. Olhei, ela tinha razão. Detalhes, detalhes grandes. Dona Irene riu. Vocês dois parecem criança brigando. Olhamos uma para outra. E rimos também. Era estranho. Rir, assim. Sem peso, sem culpa. Mas era bom. O quarto ficou pronto numa semana. Quando terminamos, ficamos os 3 parados na porta, só olhando. As paredes amarelas brilhavam com a luz da tarde. O berço estava montado, com um lençol branco e um cobertorzinho de crochê que Dona Irene tinha feito. O móbile girava devagar, os passarinhos dançando, as cortinas balançavam com a brisa. Era um quarto de criança, de esperança, de futuro. Ficou lindo.
Carolina sussurrou, os olhos marejados. Ficou. Concordei. Ela se virou para mim. Obrigada. Por tudo isso, por dar um lar para ela. É nosso lar, corrigi. De vocês duas, e meu, e de Dona Irene. Nosso. Carolina sorriu. Aquele sorriso que iluminava o rosto inteiro. Nosso, repetiu. Dona Irene limpou os olhos discretamente. Bom, vou fazer o jantar. Vocês ficam aí admirando. Saiu, deixando a gente sozinho. Carolina pegou Esperança, que estava no colo dela, e entrou no quarto. Deitou a bebê no berço pela primeira vez. Esperança olhou ao redor, os olhinhos arregalados, depois bocejou e fechou os olhinhos. Ela gostou, Carolina disse, acariciando a cabecinha da filha. Claro que gostou. É o quarto dela. A gente ficou ali lado a lado, olhando a bebê dormir. Seu Augusto, Carolina disse, sem tirar os olhos de Esperança. Posso perguntar uma coisa? Sempre pode. O senhor se arrepende de ter me ajudado? Virei para ela surpreso. Por que pergunta isso? Porque mudou sua vida. Completamente. O senhor vivia sozinho, quieto. E agora tem a gente aqui, bagunçando tudo, trazendo problema. Vocês não bagunçaram nada. Bagunçamos sim. Tá bom, suspirei. Bagunçaram. Mas foi a melhor bagunça que já aconteceu. Ela me olhou, os olhos brilhando. Mesmo. Encostei na parede, cruzando os braços. Carolina, antes de vocês, eu só existia. Acordava, trabalhava, dormia, repetia. Não tinha propósito, não tinha razão, só tinha vazio. Respirei fundo. Vocês preencheram esse vazio, não apagaram a dor, não substituíram o que perdi, mas trouxeram algo novo, algo que eu achei que nunca mais ia sentir. O quê? Vontade de viver. O silêncio que caiu foi cheio, pesado, mas bom. Carolina limpou uma lágrima. O senhor salvou minha vida naquela noite, mas acho que eu também salvei a sua. Não discordei, porque era verdade. As semanas viraram meses. Fevereiro chegou trazendo mais calor, mais chuvas esparsas, mais vida. A fazenda prosperava, o gado engordava, as plantações cresciam e a casa respirava. Esperança crescia rápido demais. Já tinha 3 meses. Já segurava a cabeça sozinha. Já ria, uma risada gostosa, contagiante. Já reconhecia rostos. Já estendia os bracinhos quando queria colo. Carolina florescia. A moça assustada tinha dado lugar a uma mulher forte. Ela ajudava em tudo. Na cozinha, na horta, até no galpão, onde aprendi a deixar ela me ajudar a consertar as coisas. Meu pai nunca me deixava, ela dizia, segurando uma chave inglesa. Mas o senhor deixa, porque cê é capaz. Obrigada por acreditar nisso. Dona Irene observava tudo com aquele sorriso discreto. Às vezes pegava eu e Carolina conversando na varanda, ou rindo na cozinha, ou trabalhando juntos no terreiro, e balançava a cabeça. Vocês dois não enganam ninguém, dizia. Do que tá falando? Eu perguntava. Do jeito que olham um para o outro. Dona Irene, não adianta negar. Eu vejo. Ela apontava. Vejo como o senhor sorri quando ela entra na sala. Vejo como ela te procura com os olhos quando chega em casa. Vejo. Eu não respondia, porque ela tinha razão. Alguma coisa tinha mudado. Entre mim e Carolina. Não era só gratidão. Não era só convivência. Era conexão, entendimento, talvez até... Não podia pensar nisso. Ela era jovem. Tinha a vida inteira pela frente. Merecia alguém melhor que um viúvo amargurado, cheio de cicatrizes. Mas o coração não ligava para a lógica. Foi numa noite de março que tudo mudou de novo. Estávamos na varanda, eu, Carolina, Esperança dormindo no colo dela. O céu estava estrelado, limpo, infinito. Seu Augusto, Carolina disse, quebrando o silêncio. Sim, eu estava pensando... Ela hesitou. Preciso começar a trabalhar, ganhar dinheiro. Não posso depender do senhor para sempre. Meu estômago afundou. Cê não depende, cê ajuda, é diferente. Mas não é justo. O senhor paga tudo. Comida, roupa, fraldas.
tudo. E eu não contribuo com nada. Contribuo com sua presença, com a esperança, com vida. Isso não paga conta. Para mim, paga. Ela ficou quieta. Depois, mesmo assim, eu preciso ter independência, dignidade. Não quero ser um peso. Você nunca foi peso. Seu Augusto... Carolina, olha para mim. Virei para ela. Se você quer trabalhar, a gente acha algo aqui na região. Algo que permita você ficar perto da esperança. Algo que não te afaste. Mas não sai daqui. Por favor. Ela me encarou. Por quê? Por quê? A voz falhou. Porque eu não quero que você vá embora. Seu Augusto... Eu sei. Levantei e caminhei até a beirada da varanda. Eu sei que não tenho direito de pedir isso. Sei que você é livre, que pode ir para onde quiser, mas essa casa ficou viva de novo por causa de vocês. E eu não sei se aguento voltar para o silêncio. Carolina se levantou também, segurando Esperança com cuidado. Veio até mim. O senhor realmente acha que eu quero ir embora? Não sei. Você falou de trabalho, de independência. Porque quero contribuir, não porque quero sair. Ela tocou meu braço. Seu Augusto, eu não tenho para onde ir. Não tenho família, não tenho amigos, não tenho nada, exceto o Senhor e Dona Irene, e essa casa, e essa vida que a gente construiu juntos. Carolina, eu não quero ir embora, ela disse firme. Quero ficar, para sempre, se me deixar. O peito apertou. Mas tem certeza? Absoluta. Olhei para ela, para o rosto iluminado pela luz fraca da varanda, para os olhos cheios de sinceridade, e pela primeira vez em 4 anos permiti que meu coração sentisse algo além de dor. Então fica, sussurrei, pelo tempo que quiser, para sempre se quiser. Eu quero. Esperança escolheu aquele momento para acordar. Abriu os olhinhos, olhou para mim e sorriu. Um sorriso banguela, lindo, puro. E alguma coisa dentro de mim se curou. Os meses seguintes foram os mais leves que vivi desde a perda. Carolina arrumou trabalho numa cooperativa de artesanato em Rio Verde, fazia peças em casa, bordados, crochê e vendia por lá. Ganhava pouco, mas era dela, conquistado por ela. Esperança continuava crescendo. Já tinha 6 meses, já sentava sozinha. Já balbuciava sons que pareciam palavras. A casa nunca esteve tão cheia de vida e eu nunca estive tão em paz. Foi num domingo, 6 meses depois de tudo ter começado, que tomei coragem. Estava na varanda com Carolina. Esperança brincava no tapete, tentando pegar os próprios pés. Carolina, chamei. Sim, tem algo que eu quero te dar. Ela levantou os olhos, curiosa. Peguei a caixinha do bolso. Pequena, simples, abri. Dentro, uma aliança. De ouro, fina, com um pequeno diamante. A aliança de Maria. Carolina arregalou os olhos. Seu Augusto, isso é, era da Maria. Olhei para a aliança. Depois que ela morreu, guardei. Achei que nunca mais ia precisar, que nunca mais ia... Respirei fundo. Mas então você apareceu, e a esperança, e a vida voltou. E eu quero que isso continue, para sempre. O que o senhor está dizendo? Ajoelhei. Ali mesmo, na varanda velha, com Esperança brincando ao lado. Tô dizendo que te amo, que amo a esperança, que amo essa vida que a gente construiu e que quero construir mais. Quero acordar todo dia sabendo que vocês estão aqui. Quero ser pai da Esperança. De verdade, legalmente, emocionalmente, quero ser seu marido, se me aceitar. Carolina começou a chorar. Mas o senhor é muito melhor que eu. Mentira. Eu sou forte, corajosa, linda, incrível, uma mãe maravilhosa e a pessoa que me fez voltar a viver. Segurei a mão dela. Então, casa comigo? Ela olhou para mim, pro anel, pra Esperança, e sorriu. Sim. 1000 vezes sim. Coloquei o anel no dedo dela. Serviu perfeitamente. Ela me puxou para um beijo. O primeiro. Doce. Cheio de promessa. Esperança bateu palminhas, rindo, sem entender, mas sentindo a felicidade. E ali, naquela varanda, naquela fazenda no meio do cerrado, 3 almas quebradas encontraram cura. Não foi fácil. Não foi rápido.
mas foi real. Epílogo. 2 anos depois, a capela estava cheia. Não a capela grande da cidade, a igrejinha abandonada na estrada, aquela que eu passava sempre, aquela que nunca mais tinha entrado. Reformamos, pintamos, consertamos a cruz, colocamos flores, e agora no altar Carolina esperava. Vestido simples, branco, feito por ela mesma, flores do campo no cabelo, sorriso que iluminava tudo. Esperança estava ao lado, com 2 anos e meio, vestidinho rosa, jogando pétalas pro chão com entusiasmo. Dona Irene chorava, feliz, no primeiro banco, e eu caminhava em direção ao altar, o coração cheio. Não era só um casamento, era um renascimento. Trocamos votos. Simples, honestos. Prometo te amar, te respeitar, cuidar de você e da esperança, construir uma família de verdade. Prometo te fazer feliz, encher essa casa de risadas e nunca deixar você esquecer que foi salvo tanto quanto salvou. Nos beijamos. A igrejinha aplaudiu. Poucos presentes, mas os que importavam. Saímos de mãos dadas. Esperança correu na frente, rindo, e quando olhei para o céu azul e infinito, senti Maria e Pedrinho, não como dor, mas como bênção. Eles estariam felizes, porque eu estava feliz. E a vida finalmente tinha voltado a valer a pena. Fim. Mensagem final. Às vezes a vida nos quebra, nos despedaça, nos deixa sozinhos no escuro. Mas às vezes, no meio da tempestade, alguém aparece. Não para consertar tudo, não para apagar a dor, mas para caminhar junto, para dividir o peso, para lembrar que ainda há esperança e que recomeçar, mesmo depois de tudo, ainda é possível, porque o amor cura, a empatia salva e a esperança sempre renasce, mesmo nas ruínas, mesmo na tempestade, sempre. Fazendeiro solteiro encontra jovem sozinha dando a luz no Natal. E o que ele fez a deixou sem palavras. E o que aconteceu depois salvou os dois.